Então vamos lá, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Maurício, aqui acho que tem alguns que eu não conheço, é a primeira vez que eu estou conhecendo. E hoje a gente vai falar sobre o Ano do Sol, que vai começar em março do ano que vem. Então eu sou astrólogo, sou numerólogo, também trabalho aqui no CALI, faço parte da equipe aqui do pessoal que trabalha, dos profissionais que trabalham aqui. E hoje a gente vai falar então sobre um ciclo que vai começar em 20 de março do ano que vem. Só que antes de falar desse ciclo, eu vou fazer uma introdução ao tema da astrologia, porque cada ano tem uma regência. A gente vai falar também um pouquinho do ano que nós estamos agora, nós estamos no ano de Marte. Então não adianta a gente estar falando do ano do Sol, que vai começar lá em março, sem antes compreender o atual que a gente está, que é o ano de Marte. Então vamos lá. Para começar, eu gosto muito dessa foto, dessa imagem, porque retrata justamente esse ser vivo no qual nós estamos aqui evoluindo juntos e participando de uma experiência que é muito complexa, muito profunda. O nosso planeta, como um ser vivo, ele recebe influências de todo o sistema solar, influências físicas, influências magnéticas, influências emocionais, mentais, inclusive aquelas espirituais, que definem aquelas coisas que o ser humano compreende só teoricamente, que nós chamamos de elementos espirituais. E junto nessa experiência do planeta Terra, de receber essas influências do Sol, da Lua, de Mercúrio, de Vênus e das constelações formadas por sóis muito mais distantes do nosso sistema solar aqui, nós estamos junto participando desse processo. Então a gente recebe essa carga, a gente recebe essa influência. E a cada ano nós temos uma regência nova, ou seja, a cada ano nós temos um ciclo novo. E quando o Sol ingressa então na constelação de Áries, que é por volta ali do dia 20 de março, nós temos uma nova regência. Então eu gosto de mostrar essa imagem já desde o início, porque nos dá essa noção de unidade. Apesar de todas as divisões que nós temos entre nações, partidos, empresas, enfim, todas as divisões que a gente possa conceber dentro desse esquema aqui, apesar disso, nós como humanidade estamos recebendo as mesmas influências. Agora, como canalizar isso? Cada um vai ter que trabalhar a sua personalidade, cada um vai ter que trabalhar a sua própria vida interior para canalizar, digamos assim, essas energias que nós recebemos do cosmos. Então nós estamos falando de astrologia, ou seja, a influência dos astros na nossa vida, como que isso interfere, Então por que buscar uma previsão, digamos assim, para 2020? Bom, saber o que vai acontecer nós não sabemos. Talvez algum vidente por aí ou alguma vidente saiba, mas dentro da astrologia não se trabalha com a ideia de adivinhação. Dentro da astrologia se trabalha com a ideia de se adequar a uma nova energia que está chegando. Assim como cada vez que a gente faz aniversário, a gente inicia uma nova energia, uma nova experiência, e a gente vai se adequando a essa nova energia astrológica, essa nova energia numerológica. Então, por que buscar uma previsão? Primeiro ponto, para a gente se adequar. Por exemplo, chegou agora o verão, a gente não vai usar um casaco e um blusão por baixo. A gente tem que se adequar ao verão. Vai chegar o inverno, mesma coisa, a gente não vai andar de manga curta. Isso é se adequar à natureza. Só que quando nós estamos falando de astrologia, a gente está se adequando a uma energia magnética, emocional, mental e espiritual. É dessa adequação que a astrologia está falando. E toda vez que então o Sol ele ingressa na constelação de Áries, nós temos novas tendências. Porque o ano astrológico não inicia no 1º de janeiro, isso é uma convenção, para a gente ter um momento de virada do ano, mas os antigos nunca trabalharam a ideia de virada do ano no 31 de dezembro. Sempre foi no início da constelação de Áries, quando o Sol ingressa na constelação de Áries. Isso é por volta do dia 19 de março, 20 de março, 21 de março. Se a gente voltar mais para trás, era 14 de março, 15 de março, então varia, E eu falo isso porque isso é importante. A natureza não é tão exata assim, Os ciclos não são tão exatos como nós, seres humanos, queremos. Então existem novas tendências cada vez que inicia um novo ano. E isso aqui eu já comentei, A ciclicidade faz parte da natureza.
Tem o dia, a noite, as estações do ano, enfim. O inverno do ano passado não foi o mesmo inverno desse ano, o inverno é sempre diferente. Então nunca tem o mesmo inverno, nunca tem o mesmo verão. O dia de hoje ele é irrepetível, né? Não foi igual a ontem, não vai ser igual amanhã. Enfim, todos os grandes sábios disseram isso, né? Cada dia é único, é irrepetível e é uma energia muito própria. E a gente precisa então se adequar a isso. Então como que funciona a regência, né? Como já comentei antes, o Sol, do ponto de vista aqui da Terra, como o Sol, né, ele está se movimentando dentro da galáxia, só que nós estamos orbitando ao redor do Sol, e aí do ponto de vista aqui da Terra, quando a gente olha para o Sol, atrás do Sol sempre vai ter uma constelação. Então se aqui tem alguma pessoa do signo de Gêmeos, quer dizer que naquele dia, né, que vocês nasceram, atrás do Sol estava a constelação de Gêmeos. Então a constelação de Gêmeos mandava energias, o Sol do nosso sistema solar filtrou e chegou na criança. Está aí uma pessoa do signo de Gêmeos. E assim por diante, todos os demais signos, né? Por isso então que quando o Sol ele está saindo ali da constelação de Peixes, né, e nós estamos nos movendo aqui, e aí o Sol aponta para o primeiro grau da constelação de Áries, começa o ano. Agora a gente vai entrar na explicação breve sobre o ano que a gente está, que é o ano de Marte, só para a gente entender, né, em que período que nós estamos situados. Tranquilo? Então vamos lá. Marte, como eu comentei, né, ele rege Áries e rege Escorpião. Marte, ele é conhecido pela ideia de que ele é o deus da guerra. Só que há milênios atrás, antes dele se transformar no arquétipo do guerreiro, no arquétipo do deus da guerra, ele regia a agricultura. Ele regia a ideia da semente, do início, do plantio, trazendo essa ideia mitológica. E a mitologia ela não é falsa, né? A mitologia ela não é fantasiosa, a mitologia ela tem que ser interpretada, ela tem uma linguagem simbólica. E a mitologia ela não vai na racionalidade, a mitologia vai na intuição, é uma outra linguagem. Então se a gente vai tentar entender mitologia de forma racional, vai ficar muito estranho. Então o deus Marte, ele era chamado de Ares, e é muito similar, né, a Áries, da constelação de Áries, mas na Grécia era chamado de Ares, em Roma chamado de Marte. Não me recordo agora se são os egípcios que chamavam de Ertosse ou Ertossi. Então, como eu comentei, né, essa energia dessa divindade, e todas as divindades para essas culturas não eram deuses, né? Eram forças da natureza que eles representavam numa imagem, ou num homem, ou numa mulher, ou em deuses andrógenos, ou em deuses com formas de animais, tudo simbólico, né? Eles não levavam ao pé da letra essas divindades. Então Áries ele rege sementes, o plantio, portanto, esse período agora de março de 2019 até março de 2020 é um ano para a gente plantar, é um ano para a gente gerar, né? E é justamente isso, é plantar e esperar aquilo se desenvolver depois, porque no ano que vem nós vamos ter o ano do Sol, e o ano do Sol pode ser um ano onde essas coisas podem ampliar, se desenvolver, onde elas realmente possam, né, dar nascimento, realmente criar forma. O ano de Marte também ele é um ano em que aumenta a guerra interior. E não só a guerra interior, né? Não só a guerra interior se intensifica, obviamente as guerras exteriores também. É natural, faz parte do ano de Marte. Inclusive guerras entre nações, isso pode se intensificar. Por isso, o ano de Marte é para a gente se capacitar, para que essa guerra, né, nos fortifique, porque essa guerra, às vezes, ela dói. Só que essa guerra, essa oposição que nós temos dentro, ela tem uma função. A função é de nós chegarmos a ir evoluindo, 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 até que chegamos num ponto em que há harmonia. Por isso que todos os homens e mulheres sábios eram sábios por quê? Porque depois de anos, de décadas de trabalho interior, chegavam numa harmonia interior.
o que é o ano do Sol? O que isso provavelmente vai trazer para nós? Para quem também estuda astrologia, sabe que o Sol rege Leão. Opa, então se rege Leão, nós vamos ter que trabalhar essa energia de Leão. Ah, mas então agora todo mundo tem que ser leonino. Não, não é isso. Mas nós vamos ter que pegar essa simbologia de Leão, trazer para a nossa vida interior e trabalhar essencialmente com o nosso signo solar. Uma primeira reflexão que nós precisamos fazer é a seguinte. Todos vocês já devem ter visto o Sol nascendo, e se não tiveram essa experiência ainda, busquem ter essa experiência de ver o Sol nascer. Por que eu digo isso? O ano do Sol é um ano de despertar interior, um ano de despertar da consciência. Nós estamos vivenciando, eu estou gravando esse vídeo e essa palestra em dezembro de 2018. Nós estamos vivendo ainda, em dezembro de 2019. E nós estamos vivendo ainda o ano de Marte. E o ano de Marte traz essa agitação interior, essa guerra interior. E nós estamos vivenciando isso para, a partir do dia 20 de março de 2020, nós percebermos, de fato, tudo aquilo que a gente vivenciou nesse ciclo regido por Marte. Todos esses embates internos, todas essas circunstâncias internas, a possível agitação que nós estamos vivenciando, uma possível ansiedade excessiva, um aumento das batalhas internas para a gente enfrentar os nossos defeitos. E nós vamos vivenciar então isso a partir do dia 20 de março, um redespertar, ou também um despertar interior. E o símbolo do Sol nascendo é muito simbólico, ele é muito representativo, porque justamente o Sol representa isso. É uma tomada de consciência de elementos que nós não estávamos conscientes. Hábitos que nós viemos agora seguindo. O ano do Sol é um ano muito propício para a gente se dar conta desses hábitos que a gente tinha. O ano do Sol é um ano muito propício para a gente se dar conta do que a gente vinha se equivocando durante o ano de Marte, que traz essa energia de guerra, de ímpeto, de uma possível agressividade e de todas as características que a gente já falou no início dessa apresentação. Então essa é uma primeira reflexão que a gente precisa fazer. É uma tomada de consciência que nós vamos ter que fazer a partir de 20 de março. Obviamente que nós não precisamos esperar esse período para fazer isso, mas o período é muito propício para isso. Aproximação à nossa essência. Se o Sol indica o nosso signo, o Sol também, no mapa astral, ele indica o nosso ser interior, a nossa essência. Por isso, é um ano para a gente se aproximar cada vez mais da essência solar, ou seja, cada vez mais nos aproximarmos das energias positivas do nosso signo solar. Repetindo, no momento do nosso nascimento, o Sol estava em algum ponto ao redor aqui do planeta Terra e apontava para uma constelação. Então essa constelação, que é o nosso signo, ela é a principal energia do nosso mapa. Temos, obviamente, outros aspectos no mapa, como Lua, como Ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte e assim por diante, mas o Sol é, sem dúvida nenhuma, a nossa essência. Ele mostra aspectos da nossa vida interior, como que funcionam as batalhas internas. E o ano do Sol, então, é para a gente se aproximar melhor disso. Então, se você é do signo de Áries, trabalhar a iniciativa, o ímpeto, a liderança, dar o exemplo, todas as características positivas de Áries, a autoafirmação, o entusiasmo, enfim. E se pegarmos todos os 12 signos, temos que ir lá refletir sobre as características positivas do nosso signo para buscarmos manifestar cada vez mais no ano do Sol.